Hare Krishna, pessoal, tudo bom? Nitai Gaura Premanande, Haribo. Então, vamos hoje à leitura do Srimad Bhagavatam, continuando. Nós estamos aí no início do quarto canto do Srimad Bhagavatam. Então, leitura transcendental aí do Srimad Bhagavatam. Vamos cantar um pouquinho? Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yashodanandanam Vrajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Premanande Haribo Hare Krishna, dá uma reverência para o pessoal do Rio aqui. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que está comparecendo aí a ISKCON Rio de Janeiro. Nós vamos começar aqui a nossa leitura sobre todas as glórias Srila Prabhupada aqui. Então tá. Então vamos lá. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, é o seguinte. Vamos aqui. O verso 2. Akutin ruchaye pradat api brate matin nripa putrika dharmam ashritya shatarupa numodita. Tradução e significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada. Akuti tinha 2 irmãos, mas apesar de seus irmãos, o rei Swayambhuva Manu deu sua mão a Prajapati Ruchi com a condição de que o filho nascido dela seria devolvido a Manu como seu filho. Ele fez isso consultando sua esposa Shatarupa. Inclusive o tema dessa leitura de hoje é exatamente essa, né? O tema seguinte é: mesmo que alguém tenha um filho, se deseja ter um filho em particular de sua filha, ele pode dar a filha em caridade sob essa condição. Essa é a opinião de Srila Jiva Goswami. Jiva Goswami está falado, então é isso. Então, quer dizer, isso é uma coisa possível de ser feita, né? Então, Swayambhuva Manu, apesar de ter 2 filhos, ele deu a
Kuti, ao Prajapati, Ruti, com a condição de que o filho que nascesse deles voltaria para Swayambhuva Manu. Vamos ver aqui. Então, inclusive, aqui está faltando uma parte desse significado. Agora que eu lembrei, deixa eu ver se eu tinha feito isso, eu tinha salvo isso, porque no Veda Base, essa parte foi engolida. Por incrível que pareça, no Veda Base essa parte ficou para trás, cara. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minuto. Tá faltando um pedaço aqui. No Veda Base está faltando um pedaço. Eu tinha salvo isso. Onde é que está, gente? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare... Não me estou achando. Então, bom. Então aqui, o Srimad Bhagavata. Então esse é o ponto. É que Swayambhuva Manu, ele deu a sua filha em caridade com a condição que seu neto, fosse devolvido a ele para ser adotado como seu filho e herdar a propriedade. Então, Swayambhuva Manu fez esse arranjo, né? Ele deu a filha, mas com essa condição. Isso se chama Putrika Dharma, significando que, pela execução de rituais religiosos, um homem obtém um filho, embora não tenha filhos com sua própria esposa. Porém, aqui vemos um comportamento extraordinário de Manu, pois apesar de ter 2 filhos, ele deu a mão de sua primeira filha a Prajapati Ruti, com a condição de que o filho nascido de sua filha fosse devolvido a ele como seu filho. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura comenta a esse respeito que o rei Manu sabia, esse é o ponto, ele sabia que a suprema personalidade de Deus nasceria no ventre de Akuti. Ele sabia que a suprema personalidade de Deus nasceria no ventre da filha dele. Então ele queria ter o pai de Krishna como filho, olha só. Portanto, apesar de ter filhos, ele queria aquele filho nascido de Akuti, porque ambicionava ver a suprema personalidade de Deus aparecendo como seu filho e neto. Ao mesmo tempo, simultaneamente, era o filho e neto, né? Manu é o legislador da humanidade. E uma vez que ele executou pessoalmente o Putrika Dharma, podemos admitir que tal sistema pode ser adotado também por toda a humanidade. Assim mesmo que alguém tem um filho, se deseja ter um filho em particular de sua filha, ele pode dar a filha em caridade sob essa condição. Essa é a opinião de Srila Jiva Goswami. Haribo. Om Gyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Mirase Prabhupada Pramodaya Sasidanta Nashine Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Srimate Bhaktivedanta Swami Tina Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavari Paschatari Shatra Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Interessante. Akutin Ruchaye Pradat Api Bratimatin Ripa Putrika Dharma Mashritya
Shatarupanu Muditaha. Akuti tinha 2 irmãos, mas apesar de seus irmãos, o rei Swayambhuva deu sua mão a Prajapati Ruti com a condição de que o filho nascido dela seria devolvido a Manu como seu filho. Ele fez isso consultando sua esposa Shatarupa. Interessante que eu estou vendo aqui que no verso 1 fala, né? Shimataya disse, Swayambhuva gerou 3 filhas com sua esposa Shatarupa. Seus nomes eram Akuti, Devahuti e Prasuti. Então, a filha mais velha, Akuti, então tinha Akuti, Devahuti e Prasuti, e depois ele teve mais 2 filhos. Só que, que é o Tanapada e... Como é que é? E o outro que eu esqueci o nome, né? O pai de Dhruva Maharaj e o outro. Só que também a filha Devahuti, ela deu à luz uma encarnação de Krishna, que é o Kapila Deva. Então, o Brahman, ele queria a primeira filha, ele sabia que ela daria à luz a um filho que seria a encarnação da Suprema Personalidade de Deus, que é Dattatreya, e Devahuti deu à luz a Kapila Deva, né? Com Kardama Muni deu à luz a Kapila Deva. Então, ter Krishna na sua família é muito auspicioso. Então, Swayambhuva aqui, essa ambição dele aqui não é para menos, né? Porque é raridade. Né? Imagina, ele tinha esse privilégio de saber que Krishna nasceria na sua família, na sua filha. Então, ele queria garantir, né? Que Krishna aparecesse como seu filho e seu neto simultaneamente. E aí vai ter esse passatempo, né? Que o Prajapati Ruti, juntamente com a Akuti, eles foram fazer austeridades severíssimas, né? É isso mesmo? Não, eles deu à luz, desculpa. Eles tiveram filhos e aí, só que nasceu gêmeos. Esse é o ponto, vai nascer gêmeos. Então a Akuti vai ter um filho, um menino e uma menina. E o menino, que é a encarnação de Krishna, estou confundindo. O menino da encarnação de Krishna foi ficar, chamava Jagya. O menino chamava Jagya. Ficou com Prajapati Daksha. E a menina, que era a encarnação parcial de Lakshmi, ela ficou na casa dela. Então aí depois eles se casaram. Outro ponto interessante também, né? Que os irmãos gêmeos se casaram. Algo incomum, mas todo mundo sabia que os dois eram encarnações de Lakshmi Narayana. Né? Lakshmi e Vishnu, então tá tudo certo, né? Lakshmi e Vishnu são eternamente, são consortes eternamente, né? É um cônjuge, um casal eterno. Outro casal que nasceu junto também foi o próprio Preto Maharaj. Acho que foi Preto Maharaj. Preto Maharaj, que é filho do Rivena, não é assim? O rei Preto, ele nasceu depois que o rei Vena foi morto pelos Brahmanas, porque ele era muito pecaminoso, estava ofendendo todo mundo, perseguindo os Brahmanas, os devotos. Os Brahmanas mataram ele com os mantras. Chegava para ele e falava, morra! E a alma saiu do corpo. Aí o reino ficou sem governante, aí outro problema que os bandidos tomaram conta do país, né? Aí, então eles pegaram, só que a mãe dele tinha guardado o corpo dele, né? O rei Vena, a mãe dele, sei lá, Rani Krishna, né? Paramatma inspirou ela. O Priyavrata, o Haridas falou que é o Priyavrata, né? Preto, né? O Priyavrata. Priyavrata com sua esposa. Então, aí por Rani Krishna, a mãe do Vena guardou o corpo dele lá em poções, alguma coisa, né? Falava para ela que alguma coisa ia acontecer, e aconteceu mesmo. E aí os Brahmanas foram lá, pegaram o corpo, que estava ali guardado lá nas poções da mãe dele, e falaram assim, vão tirar a parte ruim dele. E aí chacoalharam as pernas dele assim, aí nasceu Bahuka, uma pessoa assim muito estranha, que juntou todas as atividades pecaminosas do rei Vena, ficou nesse Bahuka, ele foi embora. E aí, agora então ficou-se a parte negativa dele, eles
assim, fizeram uma massagem, chacoalharam os braços dele. Que as pernas são chudas e os braços são chatas, né? E aí nasceu o rei Priyavrata, que eu sou esposa, exatamente, né, aliás? Isso. Então, Priyavrata, cara, nasceu Priyavrata com a esposa. O casal já nasceu pronto. Já nasceu pronto. Além de ser gêmeos, já nasceram casados já. Mas aqui foi um pouco diferente, né? Porque Jagya, a irmã dele é Dakshina. Exatamente, aliás, falou certo aqui. Os outros filhos de Swayambhuva era o pai de Dhruva Maharaj, né? E Priyavrata. Tá certo, tá certo. Obrigado, Haridash, Haribo. Então assim, vale tudo, né? Quando se refere a Krishna, né, tudo está valendo. Eu tô relendo agora, porque eu soube que a Tia Deva tá vindo para o Brasil, você sabe, né? A Tia Deva está vindo para o Brasil agora, dia 1º, e ele vem especificamente, ele quer ficar em Nova Gokula por 2 meses para concluir a tradução do 2º volume do Grande Bharata. Imagina, uma neta, né? Quem não leu o 1º volume do Grande Bharata está perdendo, porque é um super livro, né? E aí, eu estava relendo, né, para ficar engatilhada, né, para pegar o 2º volume já com a memória fresca, né? E aí, eu estou vendo lá Satyavati, né, que é a mãe de Vyasadeva. Vyasadeva é um avatar, né, de Krishna, né, um Shakyavesha avatar de Krishna. Assim, tudo super poderoso. Então, assim, fizeram todo um arranjo, né? O rei Vasu fez todo um arranjo para esconder a filha, porque os Asuras já tinham dominado a terra. Então, eles tinham medo dos Asuras atacar. E certamente eles fariam isso. Se os Asuras soubessem, se o rei Vasu, porque ele teve gêmeos, né? Foi Matsya e Satyavati. Foi um casal de gêmeos. Só que essa menina estava destinada a ser a mãe de uma encarnação de Krishna, que é Vyasadeva. Então Indra falou para Vasu, olha, essa menina não pode aparecer. Não fala com ninguém que nasceu gêmeos, só nasceu esse filho seu. Essa menina, ninguém vai saber que ela existe. E foi exatamente o que fizeram. Eles levaram para um lugar bem longe, lá uma vila de pescadores, imagina. Deram a menininha para os pescadores criarem, imagina. Uma princesa, uma deusa, né? Que é a mãe da própria personalidade, suprema personalidade de Deus, Vyasadeva. Então, todo esse arranjo foi feito para proteger os Asuras, né? E deu tudo certo mesmo, né? Porque depois ela teve, né? Deu à luz a Vyasadeva, né? Então, assim, todo um arranjo para ser feito. Então, aqui é a mesma coisa, aqui, o Swayambhuva Manu, ele tinha esse privilégio. Porque esses deuses, né? Swayambhuva Manu é um mano, um dos 14 manos. Eles geraram, deles nasceram os Prajapatis, para popular o mundo, imagina. Eles são muito poderosos. Eles são mais que imperadores, né? São regentes do universo. E aí ele tinha esse privilégio de saber disso, que a filha dele daria a luz na encarnação de Krishna, né? E que era Jagya. Então ele aí ficou muito feliz. Né? E aconteceu isso mesmo. E aqui está falando um ponto interessante também, que se Swayambhuva Manu, que é o pai da humanidade, né? Além de pai da humanidade, ele é um Mahajana, é um dos Mahajanas. Swayambhuva Manu é um dos Mahajanas, assim como Shiva, como Shukadeva Goswami, como Vyasadeva, como Narada Muni. Ele é um Mahajana também, como Prahlada Maharaj, né? Então, o que ele falava é lei, né? Assim como tem o Manu Samhita são os códigos para a humanidade, né? Código de leis para a humanidade. Leis
que funcionam em qualquer época, né? As pessoas não seguem, as pessoas estão perdidas, né? Mas aqui para Prabhupada está falando que como o humano adotou esse sistema, então alguém pode fazer isso hoje, né? Mandar filho em caridade. Mas o ponto aqui hoje está tão degradado que ninguém dá filho em caridade. As filhas, elas casam com quem elas querem, elas vão embora. Esse sistema antigo, né, védico, né, antigo, que os pais faziam arranjos, né, para casar. Casava a filha, nascia um menininho, fazia um mapa astrológico e olhava como é que fala? As compatibilidades, né? Se tinha acima de tantos por cento de compatibilidade, quer dizer, se os dois tinham muita compatibilidade, muitas coisas em comuns, aí seria um casal ideal. E assim fazia os casamentos arranjados. Eles casavam as criança ainda. Já eram casados, mas ficavam com os pais até crescer. Isso funcionava porque, imagina, uma pessoa que um casal, né? Um homem e a mulher que tem a mesma cabeça, né? Eles pensam, eles têm os mesmos gostos, as mesmas preferências. É bem mais fácil, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, uma pessoa que gosta de morar na fazenda, gosta de plantação, gosta de, né, da roça, gosta, né, de natureza, gosta, isso é legal, né? Mas tem pessoas que não estão nem aí para isso, só está pensando em estudar e ler, pesquisar, né? Então, morar na cidade, gosta de cidade, é um urbanoide. Se uma pessoa é um urbanoide e o outro da zona rural, cara, e casam, um dos dois vai ter que abrir mão das suas tendências, né? Um tem a tendência a morar no campo, outro tem a tendência a morar na cidade. Então vai ter um problema nisso aí, né? Esse casal vai ter dificuldades de compatibilidade, né? Então assim, eles viam isso, né? Então uma pessoa gosta de viajar muito, né? Uma pessoa gosta de viajar, tem esse karma de viajar, gosta de ficar viajando pelo mundo, hein? Né? Nós vemos aí, eu vejo as postagens do Prabhu Sri Krishna, Sri Krishna, né? Ele e a esposa deles viajam pra caramba. Os dois, eu tive com os dois recentemente, os dois adoram viajar, Vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, vão para a Índia, não sei, toda hora viajando. Eles ficam um mês, né, no Brasil e o resto todo fora. Mas se um dos dois não gostasse de viajar, já pensou? Se os dois fossem viajar, um não gostasse de viajar, eu não estaria sofrendo. Ou se os dois não, ou se um dos dois então eu quisesse ficar em casa e forçar os outros a ficar em casa, o outro queria viajar, mas tem que ficar em casa, não ia ficar feliz. A natureza, tem a natureza diferente, normal. Então eles faziam esses arranjos eram feitos para que houvesse compatibilidade, assim, né? Para facilitar. Então, infelizmente hoje, isso não é seguido por ninguém hoje. E aqui nós vemos aqui Diva Goswami recomendando isso. Mas a Kali Yuga avançou mais um pouquinho, né? A Kali Yuga, até cada dia que passa, ela conquista um pedaço. E aí vai ficando mais difícil. Então é isso, pessoal. Então, basicamente a história é essa, né? Nós estamos vendo aqui no começo do quarto canto, né? São cheios de passatempos, nós vamos ver aqui. Vai ter os passatempos, né? Os filhos do Swayambhuva Manu, o filho, como é que chamava? Esqueci o nome dele aqui agora. O pai de Dhruva, o Tanapada. O rei Utanapada, que é filho, né? O Tanapada, exatamente. O Tanapada, que é o pai de Dhruva Maharaj. O pai de Dhruva Maharaj é o Tanapada. Né? Então aqui o Haridas está falando que no meu primeiro casamento eu fiz um mapa astral védico depois de casado. E no meu mapa eu sou Deva. Minha esposa era Rakshasa. Resultado, não deu certo. Haridas. É complicado, é isso mesmo. Dá de Deva, Rakshasa. Como é que é? Manusha, Rakshasa e Deva, né? É complicado mesmo. É complicado. Então é isso, né? Então a coisa funciona. Se você analisar direitinho, funciona. As pessoas têm essa natureza diferente, comportamentos diferentes, né? Por exemplo, não tem mal a pessoa ser um Shudra, né? Nós vemos aí, por exemplo, olha só, o exemplo de os maiores Shudras, qual o Shudra mais estático do que Ramananda Raya? Ramananda Raya é o rei dos Shudras. Ele era um governante, cara. Ele governava, casado, governante,
com esposa, filhos, família de Shudras, mas ninguém sabia mais sobre Radha Krishna, os passatempos íntimos de Radha Krishna do que Ramananda Roy. Ninguém sabia. Acho que a única pessoa que mexeu com ele foi Rupa Goswami. Eu estava lendo sobre isso, quando eu escrevi meu livro agora, o Força Viva, eu estava estudando tudo isso, né? Quando Sr. Chaitanya Sarvabhauma Bhattacharya, quando Chaitanya ia para o sul da Índia, Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu, por favor, só te peço uma coisa, encontre com Ramananda Raya. Ele, essa pessoa, é a pessoa que mais entende sobre Radha Krishna, não tem ninguém. Sarvabhauma Bhattacharya falando que eu perdi a oportunidade de associação com ele, porque eu estava em Maya. Porque Sarvabhauma, antes de encontrar com o Sr. Chaitanya, ele era um Mayavadi assim, top, né? Imagina, a encarnação de Brihaspati, mas uma inteligência assim, afiada, e era seguidor de Shankaracharya, imagina. Quem derrotava ele? Ninguém conseguia derrotar ele. Mas então, ele debatia com Ramananda Roy, ele não conseguia, ele estava cego, né? A filosofia Mayavada foi o Sr. Shiva que criou, né? Shankaracharya é a encarnação do Sr. Shiva. Ninguém consegue derrotar facilmente, só um avatara, né? São os caras especiais mesmo. Como é que fala? Chama aquele famoso? Ramanujacharya, né? Ramanujacharya, esses caras, né? Madhvacharya, essas pessoas poderosas conseguiram derrotar. Então, mas Sarvabhauma, quando ele virou devoto, ele lembrou. Puxa vida, eu ficava debatendo com Ramananda Raya, eu ficava duvidando dele, mas meu Deus, como ele sabia, como ele tem de passatempo de Radha Krishna. E Sarvabhauma conhecia sobre o serviço devocional, tanto é que Sarvabhauma ainda era um Mayavadi. Quando Chaitanya Mahaprabhu desmaiou, o Sr. Chaitanya foi visitar o Sr. Jagannatha pela primeira vez, imagina. Quando o Sr. Chaitanya entrou no templo de Jagannatha Puri, o Sr. Chaitanya pirou. E viu as deidades, ele correu para a deidade. Ele correu para abraçar a deidade, que ele viu Krishna mesmo. Mas só que ele não conseguiu chegar, ele caiu, desmaiou, ele tem esse que desmaiou. E os guardas achavam que ele era um sarraja, né? Que estava com esse pessoal que fingindo que tem esses, né? E pegou um pau assim para bater no Sr. Chaitanya, imagina. E nessa hora estava passando Sarvabhauma Bhattacharya, ele viu e falou: peraí, não, passe não, vamos ver. Deixa eu ver esse sannyasi aqui. Ele viu, pelos traços do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, como ele conhecia toda essa ciência de serviço devocional, de fisionomologia, conhecia tudo. Sarvabhauma é um cara mais inteligente da época, conhecia todos os Vedas, de cima para baixo, de baixo para cima. Ele entendeu que era uma grande personalidade, pelos traços corpóreos do Sr. Chaitanya, ele entendeu que era uma grande personalidade. E ele viu que ele estava em êxtase, ele entendeu esse sannyasi, não está fingindo não. Aí chamou os caras, não, vão levar para minha casa. Ele levou para casa dele, aí foi lá, ele colocou, ele estava analisando, não via ele respirando, né? Aí ele colocou aqueles filamentos pegou assim um fiozinho de algodão, um filamento de algodão, colocou perto do nariz dele assim, e viu que o ar entrava lentamente e saía lentamente assim. Aí ele entendeu que ele estava um êxtase profundo. Sarvabhauma não era devoto, mas ele conhecia. Então, quer dizer que Sarvabhauma conhecia. Então, aí quando ele virou devoto, é que ele lembrou de tudo, falou: meu Deus, Ramananda Roy. Chaitanya Mahaprabhu foi para o sul da Índia, basicamente para encontrar com Ramananda Roy. Né? E o conto dele foi explosivo, né? Chaitanya, quando ele viu Ramananda Roy, ele entendeu que Ramananda Roy é a encarnação de Vishaka. E Chaitanya era de Krishna, imagina. Imagina Radha Krishna encontrando com a Gopi, com a Vishaka. Eles se abraçaram, enrolaram, e choraram no chão. E todo mundo ficou assim atônito, né? Porque Ramananda Roy, ele era um ministro era um rei, um magistrado, um governante. E ele ia tomar banho no rio, no lago onde ele banhava. Chaitanya estava tomando banho lá, né? E ele é carregado no palanquinho, tinha um monte de soldados, brahmas cantando os mantras, toda aquela história, assim, um cara assim, poderosíssimo. Aí quando Chaitanya olhou para ele, Chaitanya entendeu quem ele era, Chaitanya queria correr para abraçar ele, mas a mente do Chaitanya já estava abraçando o Ramananda, ele ficou quietinho lá, ele não estava se aguentando, né? E aí o Ramananda viu o Chaitanya e sentiu aquela atração também. E aí os dois, aí quando se abraçaram, pronto. E o Chaitanya, ele perguntou sobre Ramananda, sobre tudo, sobre o devocional, sobre os passatempos íntimos de Radha Krishna, ele foi aprofundando. Chegou um ponto, ele falou assim: olha, Chaitanya Mahaprabhu, depois desse ponto aqui, ninguém me perguntou ainda não.
Chaitanya, se você souber alguma coisa, fale mais. Aí começou a falar sobre Radharani, sobre os passatempos íntimos de Radha Krishna. Tem passatempos íntimos de Radha Krishna que nem as gopis sabem. Só as menininhas. Chama Saks, Asta Saks e as Manjaris. Então Rupa Goswami é Rupa Manjari. É uma Manjari, cara. É menininha antes de ficar moça. Porque as Saks ainda são amigas de Radharani, né? Como Lalita, Vishaka, Champakalata, Induleka, Chitra, Tunga Vidya, Rangadevi, Sudevi. São as Asta Saks, né? Então elas são amigas pessoais de Radharani. Elas têm a mesma idade de Radharani. Né? Mocinhas. Né? 12, 13 anos, mocinhas. Mas só que as Manjaris são meninas que não ficaram moças ainda. São meninas de 6, 7 anos de idade, entendeu? Meninas mesmo. Essas são as Manjaris. E Rupa Goswami, Sanatana Goswami, são dessas Manjaris. Então, só elas que ficavam nos passatempos finais de Radha Krishna, só elas que ficavam. Porque elas não eram assim uma ameaça para Radharani, no caso assim, né? Aquelas outras moças, eram moças também, via Krishna, né? Que é jovem, belíssima, né? Mas as meninas não tinham essa coisa de moça ainda. Então as meninas podiam servir assim, imagina, colocar nós de bétula na boca de Krishna, Radharani, e amaciar a cama para eles, cobri-los, assim, cada coisa, ficar banando os dois. Elas participavam das coisas mais íntimas. Então o Rupa Goswami é uma manja, nem a manja, não é Rupa Goswami não. Ramananda Roy é uma Saki, né? A encarnação de Vishaka. Mas é muito íntimo, né? Que as gopis mais velhas não tinham essa relação íntima com Radha Krishna. Mas quando Rupa Goswami foi morar em Jagannatha Puri, e aí Chaitanya encontrou com Rupa Goswami, Chaitanya foi para Jagannatha Puri, aí Rupa Goswami, né? Não tem ninguém mais avançado que ele, né? Rupa Goswami foi participar do primeiro Ratha Yatra, e Chaitanya lá em êxtase. Chaitanya começou a recitar um poema assim, cadê Krishna, cadê meu amado, não sei o quê. E falando assim, eu não estou feliz aqui, nós temos que voltar para Vrindavan. Falando, o Chaitanya ficou no monte de Radharani. Rupa Goswami ouviu aquilo, ele entendeu tudo, ele lembrou de tudo. E ele escreveu um poema em cima daquele, para corroborar aquele poema. Assim, realmente, quando é que nós vamos voltar? Nós vamos voltar para Vrindavan, debaixo daquela árvore, e você vai tocar a quinta nota. Uma coisa bem íntima, bem íntima. Imagina, só as mães sabiam. Uma nota que já tocava na flauta, que era a quinta nota, que despertava Radharani, né, para o amor conjugal. Imagina, olha que loucura. Aí Rupa Goswami escreveu um poema na Folha de Palmeira, né? Na época, o Rupa Goswami ele morava junto com a Haridas Thakur. Então ele foi tomar banho no mar e deixou essa coisa assim. O Chaitanya chegou lá na hora. Logo depois que saiu, o Chaitanya chegou. O Chaitanya notou aquela folha de palmeira assim, ele tirou. Quando o Chaitanya leu aquele poema, ele pirou. Ele ficou em êxtase. Mas assim, em êxtase mesmo, ficou assim. E quando o Rupa Goswami chegou, ele abraçou o Rupa Goswami. Como é que você sabe? Como é que você leu minha mente? Não falei isso para ninguém. Como é que você sabe? E o Rupa Goswami, eu sou servo. E assim, né? E aí, no Chaitanya trouxe Ramananda Roy, trouxe Sarupa Damodara, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, vieram junto e falaram assim, olha só, mostra para eles aquele poema aí. E Rupa Goswami não queria, estava com vergonha. Aí quando Ramananda Roy leu o poema em voz alta, Ramananda Roy falou, que isso? Nunca vi nada mais precioso do que isso. Aí também tem aquele verso famoso que Rupa Goswami escreveu, que não sei quanto néctar tem nessas duas sílabas, Krishna. Quando você canta, você quer ter milhões de línguas. Quando você ouve, quer ter milhões de ouvidos. E quanto dança no seu coração, essa sílaba Krishna, dança no pátio do seu coração, controla sua mente e você fica transcendental. Então, aí, os irmãos ficaram em êxtase. Aí, Ramananda Roy falou, Chaitanya, falou para o Rupa Goswami, você tem mais alguma coisa aí? Rupa Goswami estava escrevendo o livro dele. Qual é o livro dele que eu esqueci agora? Acho que não sei se é o Lalita Madhava. É um desses livros assim, bem íntimo, né? E aí ele leu algumas passagens para Rupa Goswami, para Ramananda Roy, falou assim, Chaitanya Mahaprabhu, nunca vi nada igual. Então, como eu falei, Ramananda Roy, só para Rupa Goswami, porque ele ficou assim, tirou o chapéu, né? Nunca vi nada igual a isso.
meu Deus, como ele conhece todos os passatempos íntimos. Então, resumindo, esses grandes devotos assim são personalidades assim incríveis, né? Que quando Krishna aparece na sua dinastia, eles ficam muito felizes, né? Então, quando eu estava falando do Mahabharata, né? Satyavati, todo mundo em êxtase, né? Imagina, Vyasadeva, né? Nasceu como filho dela. Então, mas só que ninguém sabia disso, é um segredo, né? Que ninguém podia saber. Depois vai ser revelado. Vai ser revelado agora também no segundo volume. Não foi agora não. Ela só revelou isso quando o esposo dela faleceu como é que é isso? Faleceu e tinha que conseguir uma esposa para os filhos dela. E aí foi que Bhima Deva conseguiu com aquelas moças lá, né? Ambika e Ambalika. Toda aquela história, todo aquele passatempo maluco lá, que ele pegou as 3 moças e levou, e nada dava certo, né? Assim. E aí foi aí que aí o filho dela morreu também, morreram os filhos dela também, né? Aí complicou. Aí tudo bem agora. E Bhima Deva não queria ter filhos. E ela, mas Bhima, que isso? Que voto que você fez esse? Né? Então, aí não tinha jeito, ela falou assim, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu tenho um filho. Ele é Vyasadeva, meu filho. Todo mundo, quê? Ninguém acreditava. Ele é meu filho. E ele falou que quando eu precisar dele, só pensar nele, ele vem. E ela meditou no filho dela e ele veio. E aí que nasceu Dhritarashtra, né? O Dhritarashtra, Pandu e Vidura. São os 3 filhos de 3 filhos de Vyasadeva com Ambika e Ambalika, né? Porque a Ama foi embora, né? A Ama foi embora. Deu um problema que ela foi embora, ninguém aceitou ela também, ela fez austeridade para depois nascer, para matar Bhima Deva, toda aquela história. Mas as 2 que ficaram tiveram esses 3 filhos. Só que o último é filho da criada, né? Que é Vidura. Então é isso, pessoal. Então, esses passatempos incríveis, Radha Krishna, parece que são coisas comuns, né? Filho, filha, casamento, gravidez, não sei o quê. Mas todos estão relacionados com Krishna. Então, assim, nós temos que desfrutar desses passatempos, né? Dessas histórias de Radha Krishna, porque é o néctar, né? São transcendentais, né? Imagina, são tão transcendentais que Chaitanya Mahaprabhu falou que o Srimad Bhagavatam é o Mala Purana, o Purana imaculado. Não tem mácula, não tem problema, não tem nada, é tudo certo. O Srimad Bhagavatam é a coisa mais incrível que tem, o Srimad Bhagavatam. Já pensou? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem os nossos internautas aqui, estão participando aqui. Hare Krishna, vamos ver. Hare Dashana, reverência de Chaitanya, Harina. Boa pessoal, reverência, Hare Krishna. Temos aqui o Sanatana Dharma, Haribo Sanatana, Manaprasya Chaitanya, Hare Dashana. Estou aqui na maior relação, malhando, pegando pesado, profunda, na aula de Srimad Bhagavatam, outro filho de Priyavrata. Esfera, Priyavrata. O nome da menina, expansão, acho que é Dakshina, exatamente, Dakshina. Tem o Marcelo, Hare Krishna. Karma bom pode reverter karma ruim? Karma bom pode reverter karma ruim? Por incrível que pareça, cara. Viu, Marcelo? Kali Yuga é tão degradada que as pessoas que nascem com bom karma na Kali Yuga, o que é bom karma? Família boa, rico, famoso, pessoa rica, famosa, bonita, né? Rica, famosa, bonita, inteligente. Só que na Kali Yuga, os jovens que nascem em famílias ricas, com muito dinheiro, e famoso, bonito, o que eles fazem? Eles se degradam, porque eles, né, eles facilmente conseguem um parceiro ou uma parceira, né? Assim, tem um filho e tem sexo à vontade, droga à vontade, eles se degradam, legal. Infelizmente, né?
As pessoas na Kali Yuga é tão depravado que as pessoas com bom karma, elas não aproveitam. E elas se degradam devido ao bom karma. Com muita facilidade elas se degradam. Posso dar um exemplo disso aí, cara. Minhas reverências. Marcelo Magalhães, Otávio, Hare Krishna. Ramananda Roy foi uma encarnação de Arjuna. Então, Ramananda Roy é a encarnação de Vishaka com Arjuna. Assim como Chaitanya era de Krishna, Ramananda Roy é a encarnação dupla. Vishaka com Arjuna, exatamente. Tá bom? Então tá, não tem mais perguntas. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo, tá? Hare Krishna. Vamos nessa, então. Nascera Prabhupada aqui, Jay. Obrigado a todo mundo que compareceu, ficou aqui até agora. Falamos bastante. Tá bom? Não tem mais pergunta? Tem não, né? Não, Hare Krishna. Então tá. Todos os glórias Srila Prabhupada aqui, Jay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.